Pasta 16. Na mansão dos Fay. Aquele dia amanhecera sem chuva e sem nenhum sinal de frio. As cores das flores enfeitavam como tecido colorido os jardins residenciais daquele bairro antigo onde Walt, indo ao habitual ponto comercial, observava minuciosamente cada detalhe da primavera. Havia marcado com os oficiais, como de costume, em frente ao Café Nice, e logo já estavam após uma viagem pelos arredores da cidade, pegando a estrada que os levaria a Montmartre e Pigalle, localizado numa colina do 18º arrondissement, onde está Montmartre, bem no topo, conhecido como um dos bairros mais coloridos e divertidos de Paris. Bem boêmio, local onde muitos mártires cristãos foram torturados e mortos por volta do ano 250, tornando-se ainda na Idade Média um local de peregrinação ao ser destinado a lugar de culto. O carro subia vagarosamente a ladeira bem íngreme. O cheiro daquele charuto enjoado do detetive deixava o Walt um tanto embriagado, ao ver tomar de fumaça todo o carro. E logo uma imensa casa se apresentou aos olhos curiosos deles, em tom vermelho escuro, janelas que se destacavam das paredes de tijolos cruz. O telhado, em preto opaco, distinguia de todas as casas dos outros bairros de Paris. Ao redor, um imenso jardim florido das mais diversificadas espécies de flores. O automóvel subiu a rampa do lote da mansão Fay e logo o portão alto em duas bandas se abriu, sem que se fizesse nada. Parecia até que alguém já os vigiava à chegada. Esse burguês não poupou dinheiro, disse o detetive observando a mansão minuciosamente. Pois é, concordou o inspetor em voz alongada. O carro foi estacionado na garagem lateral por entre baixos arbustos verdes. Desceram admirados e sentindo um frio intenso como se estivesse em pleno inverno parisiense, devido ao ar ser bastante denso e seco. Aqui está, Sr. Walt, disse o inspetor, entregando-lhe uma pequena caderneta e um lápis com ponta. Esse aqui é o seu material. Obrigado. Fez o Walt, os segurando e logo os colocando dentro do bolso do casaco. E seguiram os três buscando com curiosidade a porta da frente, pisando em folhas secas e caídas no chão de terra firme. Saíram por ali, relando nas folhagens mais baixas e úmidas do anoitecer, por ter sido uma viagem bem longa e eles terem saído após o almoço. O céu, olhando dali de cima, parecia mais nítido, em tom rosado e vermelho fogo, entre nuvens soltas e flocadas. Os ventos tocavam os semblantes desprotegidos em som misterioso, dando certo ar de suspense entre eles. Ao alcançarem a porta emadeirada rústica e bem desenhada em tom verde alta, um homem em uniforme azul marinho abriu de imediato, com voz bem meticulosa e seu semblante imponente, como um militar, uma cara comprida. Os assustou de súbito. Boa noite, senhores. Luiz Rocha era alto e bem apanhado, parecia até com um atleta de meia-idade. Seus movimentos muito detalhistas, mas não tão repetitivos. Ele mais parecia um gravador programado. Boa noite, senhor, fez o inspetor Leroy. Luiz Rocha às suas ordens, disse o engomado. O patrão já os espera na sala de visitas. Entrem. E escancarou a alta porta em material requintado e pesada em movimento bastante educado. Licença, fez o detetive tomando a frente. A casa era esplêndida, toda em barroco nos detalhes bem delineados, e pisando em certo tapete persa alaranjado, seguiu em silenciosa observação a cada espaço do ambiente requintado. E lá estava ele, o Sr. John Fay, um dos mais poderosos homens da França, um afortunado por excelência. Foi o que se soube dele após uma profunda investigação dos dois oficiais. Sr. John, disse o mordomo apresentando-os.
As visitas chegaram. O senhor está bem hoje? Sim, Luiz. Obrigado pela preocupação. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos à mansão Fay. Falou, bebericando uma taça enorme recheada de vinho branco da melhor qualidade e envelhecido há anos, para ser mais exato. Vestia-se de calça de linho marrom, camisa em manga longa na cor bege e por cima um colete da cor da calça. Nos pés, um par de sapatos pretos em brilho ofuscante. Ele esbanjava um riso simpático, como se nada houvesse ocorrido com sua esposa. Aquilo soou muito estranho para os oficiais e, claro, para o Walt Scott também. E logo retomou a fala, dando a impressão de eles já se conhecerem de tempos. O que os trazem à minha humilde casa, inspetor Leroy? E continuou, se erguendo para a sala com seu nariz empenado, feito um príncipe escocês gritando. Luiz? Luiz! Sim, Sr. John. O que deseja? Falou o funcionário de volta repentinamente. Traga 3 taças para os senhores desfrutarem do meu melhor vinho curtido nessas terras tão maravilhosas. Suas palavras soavam de forma bastante educada e culta, em posse de cada frase bem articulada. As taças foram preenchidas pelo mordomo e John os convidou a se sentar. Havia, além de uma imensa biblioteca pegando 2 paredes da sala de visitas, alguns móveis em madeira preta, 2 sofás em tom claro e tecido aconchegante e uma mesinha no centro, apoiada num tapete escuro aos pés. Bela mansão, senhor, observou o detetive. Obrigado. Sempre fiz o melhor para agradar a minha Helena. É pena ela não gostar dessa esplêndida casa, disse o inspetor em tom irônico, por já ter acesso ao fato familiar. O Sr. Fay, percebendo a indireta do oficial, rebateu de súbito dizendo: Helena, meu caro inspetor, detestava este lugar, apesar de amar o clima dessa cidade, que eu detesto. O amigo não é francês? Adiantou-se o detetive. Não, felizmente não, sou americano. Mas fala muito bem nossa língua. Parabéns, meu amigo. Ele agradeceu apenas com um sutil movimento com os olhos, segurando a taça em goles curtos e delicados. O Sr. Fay se mostrava bem tranquilo. Nada lhe tirava do sério. O Walt apenas anotava cada fala um tanto nervoso, de modo que quase não bebeu sua taça, que continuava cheia todo o tempo daquela conversa antipática no centro da mesa. Esse aqui, disse o inspetor em meio riso. Desculpe-me não lhe apresentar antes. Esse é o Sr. Walt Scott, nosso escrivão. Está iniciando a profissão hoje. Seja bem-vindo, Sr. Walt, falou John, direcionando-lhe o olhar em meio riso. Espero que o amigo se saia bem no estágio. Walt apenas acenou em agradecimento sem graça, por se lembrar de Helena. O vinho fora degustado por eles naquele clima tenso e bem friorento, e ao som misterioso dos ventos. Agradecemos ao amigo por nos ter dado acesso ao mórbido corpo de sua esposa para um estudo mais minucioso a respeito do crime bárbaro, pela suposta autópsia. Peço-lhe minhas desculpas. O Sr. John apenas fez sinal de aprovação e retomou o inspetor lhe explicando. Só a autópsia para nos dar a certeza de como sucedeu o crime. E desculpe-nos a invasão tão indelicada, mas era necessário e sinto muito pela perda. Tudo bem, disse John. Até agora não estou acreditando que Helena foi violentada e morta daquela forma. Para lhe ser sincero, inspetor, nem fui lá ver o corpo, por não ter coragem o bastante. E lhes confesso, detesto essas coisas de defuntos. E silenciou, como se fosse esmorecer, buscando o piso confortável. Walt Scott, ouvindo aquelas palavras de John, lembrou-se de seus pais e de que odiava também defuntos. Por favor, perdoe-nos a indelicadeza da visita neste momento tão desagradável, disse o detetive. Fiquem à vontade. Mais vinho? Não, respondeu o inspetor no último gole. Obrigado. Esse sim é um vinho de boa qualidade. Os demais agradeceram e a conversa tomou outro rumo mais incômodo para o Sr. Fay. Helena, não sei mesmo,
dizia John. Não sei o que via naquela espelunca lá. Eu vivia insistindo que ela viesse para cá, mas nada a fazia mudar de ideia, ao ponto de ter que desistir desse meu conceito, que era o mais viável, não acham? Obtemperou o detetive. Walt observava cada detalhe, procurando anotar tudo o que se falava e quase que sem erro de escrita. Até então estava tudo bem. Nada de insultos, discussão ou outra coisa que trouxesse ao ambiente algum mal-entendido ou contrariedade. As taças postas na mesinha centralizada foram retiradas pelo funcionário, apenas ficando a de Walt, que permanecia ainda quase cheia, causando certa indelicadeza em John. Aquele homem, uniformizado dos pés à cabeça, era uma espécie de, posso dizer aqui, mordomo cuidador, por se notar tanta preocupação com o senhor da casa, de modo que dava para ver claramente seus cuidados exagerados, dando a imaginar que ali se mostrava pai e filho. Fora o que as visitas perceberam de imediato, mas eram só suposições. Licença, fez John, em algum sinal silencioso, em movimentos para o funcionário que saiu dizendo e olhando para trás. Está tudo bem, senhor? Sim, Luiz. Poderia me servir mais um pouco? Pois não. Falou, voltando à sala, e o vinho foi despejado no mais sutil requinte de um garçom bem considerável. Aquele homem era mesmo uma mistura de tudo que se possa imaginar naquele palácio. Com certeza, ele teria, ao decorrer de sua vida, feito vários cursos para ser o que era. Ou realmente era um pai de sangue do tal burguês, dando-os alguma imaginação nessa trama? Então vamos ao que interessa, além do agradecimento pelo corpo de minha falecida esposa. Observou John, sentando-se com requinte de um real burguês. O que realmente você faz no exterior? Perguntou o detetive Wallace Petit. Ah, sim. O fez mudando seu semblante. Não sei se os senhores estão a par, mas eu estou formando um grande império na América no ramo de bebidas importadas para lá, tendo o vinho como prioridade. Interessante. E Helena? O que tem Helena? Ela não se adaptou à cidade americana? Ele bebeu mais um vinho, respirou profundamente, encostando-se na cadeira estofada e disse: Helena era mesmo uma mulher muito estranha, detetive, isso é certo, apesar de eu a amar muito. Deu para ver que ela gostava muito de Paris. Sim, Helena viveu e cresceu pelas ruas antiquadas dessa cidade e se acostumou a elas. Eu, tirando essa casa e esse lugar maravilhoso, detesto Paris e sua aparência velha, retrô. Se é que os senhores me entendem. Sim, claro, disse o inspetor. Paris é para os tolos e pessoas que se alimentam de eterna nostalgia. Enfatizou John. Lá fora há grandes maravilhas para se desfrutar. Eu mesmo acho que essa cidade aqui é um porre de tristeza. Compreendo, senhor, observou o detetive. Mas, voltando a Helena, o que me diz de ela ter esse fim tão trágico? Peço minhas desculpas, mas você me parece muito tranquilo diante dos fatos tão grotescos, não? O olhar do Sr. Fay para o detetive não foi dos melhores após aquele comentário para ele de mau gosto. Então o burguês tragou o vinho meio destreinado e secou a taça dizendo: Não entendi sua pergunta, detetive. Walt percebeu que naquele momento o funcionário dele se aproximou por trás das cortinas que separavam as salas, de modo a espiar a conversa, mas continuou seu trabalho rabiscando a caderneta. Desculpe-me se soou incômodo, Sr. Fay, observou o detetive, mas, apesar de ser o senhor o esposo da vítima e amar em demasia, como falou, não deixa de ser um suspeito até provar o contrário, não acha? Notava-se no Sr. John certo clima de incômodo bem intenso agora. Ele se alterava aos poucos, mesmo em silêncio. Dava para se notar em seu rosto dobrado. Acho mesmo que detetives são meros psicólogos do crime investigativo.
conseguem revirar do avesso os intimados. Walt então parou de anotar e esperou a próxima fala deles. E como o detetive desejaria que eu me portasse? Perguntou John, ficando de pé e dando alguns passos entre eles, parecendo bastante nervoso e colocando as mãos na cintura. Acho que um mínimo de preocupação seria bastante no seu caso, não acha? E o que quer que eu faça? Fez John mudando o semblante. Calma, não se altere. Estamos aqui para investigar e não o acusar de nada. Algum mistério havia naquele casal que nem mesmo Scott, após ter com Helena nos dias de trabalho, pôde perceber. E ainda tinha aquelas cartas misteriosas de Afã, repletas de batom em lábios desenhados. Não. Algo havia mesmo de esquisito. Pensava ele. Veja essa carta, disse o inspetor, retirando do bolso do casaco grosso uma folha de papel quando anotava. O Sr. John se aproximou, cheio de curiosidade, pegou a folha e observou minuciosamente, colocando seu par de óculos arredondado e sentando-se. Após alguns poucos minutos lendo-a, disse bem eufórico. O que quer dizer isso aqui? É o que queremos também saber. Não por intromissão, mas por pura investigação. Investigação? Sim. Temos que descobrir quem é a personagem das cartas para intimá-la também. Há nessas cartas uma possibilidade de encontrarmos um criminoso, não acha? Tudo de vocês é intimar as pessoas e incriminar? É nosso trabalho, amigo. E no caso do crime de sua esposa, é necessário, não? A não ser que você não tenha nenhum interesse nisso. Mas mesmo assim, a vida de uma pessoa não pode ser interrompida gratuitamente, nem por preço algum. Independentemente de sua opinião ou ponto de vista familiar, todo crime precisa ser investigado e o criminoso ser julgado e colocado atrás das grades, não é mesmo? Fique certo, Sr. John, que todos temos direito à vida. Claro, disse John repentinamente. É preciso descobrir o autor do crime, sim, mas dessa pessoa aqui e dessas cartas eu não estava a par. Compreendo. Desculpe-nos o constrangimento. Tudo bem, eu entendo. E como faremos para encontrar essa moça? Ainda não sabemos, falou o inspetor. Essa moça, de nome Afã, acredito que será uma boa pista. Observou o detetive Wallace. John Fay apenas balançou a cabeça concordando. E lhes devolveu a carta com vontade de guardá-la para ele. Sr. John? Falou o mordomo de lá. Não está na hora dos seus remédios? Acho mesmo que já está na hora de irmos, não é, inspetor Leroy? Disse o detetive ficando de pé repentinamente, percebendo as suas inconveniências. Vamos, Sr. Walt. Sr. Fay, logo retornaremos a visitá-lo para outras investigações. Ele assentiu também de pé, ainda segurando sua taça. Walt Scott até acreditou que aquele chamado aos remédios do funcionário do dono da casa foi apenas uma trama dos dois, para quando as visitas se tornassem muito inconvenientes, e saíram daquele confortável automóvel escuro rampa abaixo. Já beirava às 8 da noite. O clima estava bastante friorento. A noite calma. Piados de corujas soavam em seus voos curtos. O que achou daquele burguês, Sr. Leroy? Perguntou o detetive já no carro. Agora terá um bom motivo sobre sua ex-esposa para refletir, embora seja um assunto esquisito. Disse em meio riso. E o amigo aqui? Observou o inspetor, olhando para o Walt do retrovisor. Como se saiu no trabalho? Tentei fazer o melhor, oficial. Falou, guardando a caderneta. O amigo Walt vai precisar de uma máquina de escrever em sua casa, não acha, detetive? Sim, claro. Tem uma bastante antiga lá em casa que não estou usando mais. Levarei ao apartamento dele depois, se ele assim desejar. Walt apenas ouvia a conversa dos oficiais. Máquina? Pensava surpreso e já odiando por nunca haver usado uma antes e ter ali a certeza de que logo teria bastante trabalho gratuito naquele caso sem uma solução ainda. Seu pai conservava uma daquelas quando moravam em seu país, mas nunca se atreveu a lhes apresentar a máquina.
Seu genitor era funcionário do Estado e trabalhava em casa, adiantando certos documentos para supostos pagamentos de funcionários. No apartamento, após aquele novo trabalho e a viagem exaustiva de volta, Scott se deitou na cama bastante pensativo. Sua janela, como sempre, havia ficado aberta e seu quarto estava um frio de lascar. Fechou a janela ligeiramente e foi fazer um café, agora com algum pó mais forte que havia adquirido com as poucas pratas ganhadas de Jovino. O cheiro tomou toda a cozinha. Teria um café mais teso e mais um suspeito, além dele e dos que haviam sido intimados no caso Helena Fey, para anotar. Após o café, ele voltou ao quarto, retirou seus sapatos, um único par de meias, sua roupa muito usada e deitou-se apenas de sunga e camiseta a refletir sobre tudo aquilo que houvera lhe ocorrido naqueles últimos dias.